Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525, né, e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda você que está nos assistindo pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Nós estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje aqui, né, para a gente começar a semana, nesta segunda, nós vamos falar sobre fisioterapia pulmonar e Covid-19, tá? Vamos explicar a relação aí entre essas dois, tá certo? Também ainda vamos ter papo de estilo com Lívia Fázio, pois é, hoje, com dicas de lingerie, já vocês vão saber mais. E ainda também vamos falar sobre remoção de cravos e espinhas. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Gosto, né, sempre de lembrar também que nós estamos nas principais plataformas digitais. Então você consegue acompanhar a gente também, tá lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Tá tudo passando aqui na sua tela. É só você ir lá e buscar a gente, tá? O nosso perfil nessas plataformas. Tá joia? Vamos embora começar o nosso dia por aqui. Gente, seguinte, a fadiga, né, e a dificuldade de respirar podem sim persistir por meses após a recuperação da Covid-19. Cerca de 30% das pessoas que se livraram do vírus, né, ainda apresentam esses sintomas por um período prolongado. Para tratar, né, os sintomas que ainda ficam, existe a fisioterapia pulmonar. E quem vai explicar um pouco mais sobre ela para a gente agora aqui no estúdio é a fisioterapeuta Anne Kelly Calheiros. Muito bom dia, Anne. Bom dia, Mara. É um prazer enorme estar aqui. Falando um pouco dessa profissão que ganhou uma grande visibilidade após essa pandemia, né? Isso. E é um orgulho mim estar aqui. A gente que agradece muito a sua disponibilidade, tá? Para estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Vamos começar explicando o que é a fisioterapia pulmonar? A fisioterapia pulmonar é uma área da gente que estuda justamente e trabalha com o pulmão. Sim. Né? O pulmão que ele tem musculaturas importantes para a respiração e como também para a expiração. Tá. Ela só é feita, ela só acontece, por exemplo, nos casos de Covid-19 ou não? Em outros casos também pode acontecer da pessoa necessitar da fisioterapia pulmonar? Outras pessoas podem precisar com diversas patologias. Sim. Como as principais é a doença pulmonar obstrutiva crônica e também os pacientes asmáticos são uma área muito procurada por estes pacientes. E com pacientes que tiveram, por exemplo, pneumonias, que ficaram com alguma sequela. E crianças, principalmente na área infantil também trabalhamos muito. Crianças que têm paralisia cerebral. Sim. E entre outras patologias. Ficou bastante conhecida, como você bem falou, né? Essa área agora na pandemia, porque ela ajudou muitas pessoas, não foi, Ana? Exatamente. Ela ajudou e tem ajudado muitas pessoas, principalmente, né, que a patologia ela afeta diretamente o pulmão. Sim. Né? E muitas sequelas podem surgir a partir desse comprometimento, né, que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Você falou aí, é como se fosse uma das consequências, né, da Covid-19. Inclusive, pode ser um sintoma aí muito perspicaz que as pessoas elas começam a entender que talvez elas estejam com um vírus, que é a falta de ar, o cansaço. O que acontece com a gente, com o nosso organismo, quando a gente exige muito do nosso pulmão? Por exemplo, é muito comum, né, a gente aprendeu bastante sobre isso também nesse último ano, ver a saturação do nosso pulmão. Ou então escutar algo do tipo, o pulmão está com 50%, né, comprometido. Por que é ruim quando a gente força demais o nosso pulmão? Então, o que ocorre necessariamente na patologia é uma inflamação desse pulmão. O que é essa inflamação? É uma resposta exacerbada do nosso organismo, do sistema imunológico principalmente, né, com o vírus. E o que acontece? Vai acontecer um acúmulo
dos processos inflamatórios no espaço entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, que vai ocorrer a troca gasosa. Isso é tudo no nosso pulmão? Isso tudo no nosso pulmão. Tá. E o que é que acontece? Esses produtos da inflamação, eles não vão permitir que o oxigênio chegue no organismo. Certo. E por isso que os pacientes, eles sentem um cansaço, porque eles não vão ter esse oxigênio fácil para poder respirar. Então, o oxigênio ele não chega fácil para a gente fica muito cansada e acaba forçando, vamos falar assim, o nosso pulmão. Que é chamado de dispneia. O que é essa dispneia? Ela é uma sensação subjetiva desse esforço, desse cansaço, que é comumente chamado um cansaço, mas não é um cansaço físico, é um cansaço respiratório. Tá. Quais são aí os sintomas, os sinais de que talvez eu esteja com esse cansaço respiratório? Eu escutei relatos, por exemplo, de pessoas que cansam só em falar. Pessoas que cansam, por exemplo, de levantar da cama. Exatamente. Após pessoas que tiveram a Covid, principalmente, que antigamente conseguiriam fazer uma caminhada para ir na padaria comprar um pão, ou para subir um lance de escadas, elas sentem esse cansaço, esse pesar, que inclusive, como você falou, ao falar, que também está diretamente relacionado à musculatura da respiração. Principalmente a parte abdominal da gente de força, que os pacientes precisam estar bem fortalecidos para poder... Quando puxa o ar, né? Quando puxa o ar e também ao tossir, por exemplo, uma musculatura fraca dificulta. Como é que vai ser essa reabilitação desse pulmão? Leva tempo? Vai depender de cada pessoa? Então, ela varia muito. Vai depender do nível funcional de cada pessoa. Que vai depender do acometimento que ela teve. Tem pacientes que tiveram poucos sintomas, vai ser um tratamento mais rápido. Já tem pacientes que não precisaram ser internalizados e ficaram, por exemplo, intubados, em ventilação mecânica. Esses pacientes provavelmente terão maior comprometimento e vai exigir mais tempo. Mas, no geral, uma média de 4 a 8 semanas é necessário para essa reabilitação. E como é que funciona a fisioterapia? São exercícios que vocês, fisioterapeutas, passam para o pessoal ficar fazendo todos os dias? Isso. Necessariamente são exercícios para o fortalecimento dessa musculatura respiratória. Certo. Principalmente do diafragma, que é o músculo principal da respiração. Aí a gente vai trabalhar também um fortalecimento global, que é importante, de musculatura periférica, que vai ajudar diretamente, na qualidade de vida dos pacientes. E também vamos atuar reexpandindo esses pulmões com técnicas que vão ganhar uma maior área pulmonar. Certo. O pessoal vai ter mais... Vão conseguir ter mais fôlego, exatamente. Isso, mais fôlego. Eu ia falar mais para respirar. É profissional, fala mais fôlego, tá certa. Você falou sobre os casos de intubação, da respiração mecânica, né? Nesses casos, a pessoa, vamos falar assim no popular, ela vai ter que reaprender a respirar quando ela passa muito tempo? Então, alguns pacientes podem ter uma dificuldade, né? E essa reeducação, que a gente chama, ela vai ser muito importante e fundamental. Porém, existem pacientes que não, que sabem, mas realmente têm a dificuldade pelo processo do vírus que acometeu o pulmão. Tá. Tem hábitos, Anne, que a gente tenha que pode acabar, vamos falar assim, prejudicando o nosso pulmão, a nossa respiração? Sim, principalmente o fumo, ele é já muito conhecido, né, que prejudica mesmo. E associado a essa patologia, né, vão vir muitas outras consequências. Outro hábito também é de uma má alimentação, uma má hidratação. Vai prejudicar, né, essa restauração desse pulmão e do corpo, do organismo como um todo. E também o hábito de não dormir bem, né? O sono ele é fundamental para restaurar, né, o metabolismo do nosso organismo. E por isso que é importante uma noite bem dormida. Olha, tá vendo? Você ter uma noite bem dormida ajuda até a você respirar melhor, gente. E então, quais que são as dicas, né, que ficam, o que é que a gente tem que fazer, principalmente quem teve Covid-19, para não sair aí prejudicando ainda mais esse pulmão? Então,
Eu acho fundamental e também, trazendo a minha área, fazer essa reabilitação pulmonar com um fisioterapeuta especializado. Ótimo. Para que dê continuidade a um tratamento que, por exemplo, se já estava hospitalizado, né? Provavelmente estava com fisioterapia no hospital, que continue esse tratamento, certo? E um tratamento que possa ser também, em tempos de pandemia, possa ser realizado em casa. Existem os fisioterapeutas, a equipe, eu faço parte da nossa equipe, que vai em casa para fazer esse tratamento especializado, né? Em tempos de isolamento social é muito importante. Sim. E também a prática de atividade física regular, principalmente os exercícios aeróbicos, né? Que vão dar um condicionamento ao sistema cardiorrespiratório. E também, como eu disse, uma boa alimentação e também evitar a automedicação, que é algo que muitas pessoas têm feito. Sim. E que o importante é você utilizar o medicamento prescrito pelo seu médico, né? E não o que outras pessoas comentam, porque o organismo de cada pessoa é diferente. Então também tem que ter aí cuidado com essa questão da automedicação. A gente sempre está falando isso por aqui, Anne, no Bem Assim, do quanto que é importante que você siga o que o seu médico falou, o que o seu médico recomendou. Então aí, ó, para o pessoal se cuidar, tá? Muito, nada de ficar exigindo demais desse pulmão. Percebeu, né, que está com alguma dificuldade de respirar, que já não consegue fazer atividades que antes fazia facilmente, já busca logo aí ajuda, equipe médica. E se você teve Covid, persiste ainda com esses sinais, com esses sintomas, por favor, né, procure a ajuda de um profissional qualificado, capacitado para essa questão da respiração, tá? Da fisioterapia pulmonar, para que você possa se tratar, enfim, e voltar, né, a ter aí a sua respiração como era antes, voltar a ter a sua vida como era antes. Anne, obrigada pela sua participação Muito aqui. obrigada, Mara, foi um prazer. E também eu só gostaria de enfatizar que, além da fisioterapia, a equipe multidisciplinar é importante, né, estar presente nesse tratamento para que a recuperação seja ainda melhor, né, mais rápida. Com certeza. A equipe multidisciplinar e diversas, né, profissões, sempre, né, atento ao seu caso específico e ajudando você a se recuperar totalmente. Anne, quer deixar algum contato, alguma indicação, por favor? Fique à vontade. Gostaria sim de deixar o nosso Instagram da nossa equipe, que é @suportefisio no Instagram. E qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct. E o meu Instagram pessoal é @AnneKelly96. Vocês também podem mandar alguma dúvida se ficou de hoje, viu? E foi um prazer enorme estar aqui nesse programa com você, Mara, e a equipe toda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Então, o Suporte Físio, tá? E AnneKelly96 lá no Instagram. Procura lá caso você tenha ficado com alguma dúvida. Mas sempre relembrando, é muito importante ter o acompanhamento de profissionais nesse momento. Obrigada mais uma vez. Bom Muito dia, obrigada, tá? bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco nós estamos de volta.